fazer. Amém? Louvado seja Deus. Aplaude o Senhor aí pela vida. Pastor Cláudio Santos de Souza. A graça e a paz de Cristo. Amém? Glória a Deus pela sua vida essa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu acertar só esse retorno aqui. Som, testando. Quem quer ouvir a palavra de Deus essa noite aqui, diga glória a Deus. Então que você preste muita atenção, né? Deus está falando contigo esta noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus tem uma palavra para você essa noite. Sem mais delongas, abra sua Bíblia aí. Isaías 57, 19. Eu vou pedir a gentileza, não ande mais, não converse, preste atenção na palavra de Deus que está sendo ministrada para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Se você achar, ponha sobre os seus pés, por favor, em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Faz a cicatela que diminui um pouquinho. Glória a Deus. Isaías 57, 19. Quem achou, diga amém. Amém. Põe na versão AA aqui para mim na tela, por favor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor, eu os sararei. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, tua palavra foi lida nesta noite. Eu quero louvar o teu nome por esse privilégio de poder pregar a tua palavra. Perdoa o meu pecado pensado, falado, os de obra. Perdoa a minha carnalidade, as minhas fraquezas. Deus, me cobre debaixo do sangue de Cristo. E eu oferto a ti a minha vida, eu oferto a ti, Senhor, a minha boca. Usa, Pai, para falar, Senhor, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu oro nesta hora, Pai, para que as pessoas que estão aqui presentes na igreja, Senhor, sejam abertos o entendimento da mente, do coração, da alma e do espírito para as Escrituras, ó Pai. E aonde ecoar a minha voz através das ondas sonoras desta caixa, atinge essa pessoa que estiver no seu lar, me ouvindo no quarto, na sala, na varanda, ou aonde estiver, Senhor, e abra o entendimento deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tome teu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos vivendo o ano de 2025, que é o ano de... não fala com mais vida aí que está gravando, você vai ficar xoxo na filmagem. É o ano de... profetizar. É o ano de profetizar, é o ano que nós vamos profetizar. Embasado aonde? Pastor, o senhor está falando heresia. Eu não tenho unção de profeta. Eu não sou profeta, eu não sou profetisa. Ei, baseado em Isaías 57, 9, na versão AA, né? Eu crio os frutos dos lábios. Oh, aleluia. Então, de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, ei, Deus está trazendo às nossas mentes uma conscientização que se eu profetizar, se eu crer, se eu tiver fé, ei, Deus vai criar o fruto que sair
dos meus lábios. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Para corroborar com o texto que eu li, eu estava refletindo hoje e fiz uma pesquisa sobre o poder das palavras. Você sabia que a sua palavra ela tem poder? Quem sabia, diga amém. Amém. A palavra do crente, irmãos, ela é poderosíssima. É por isso que nós não podemos titubear em dois pensamentos. É por isso que a Bíblia diz assim, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passar disso é procedência maligna, vem do maligno. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então, quando eu olho para esse versículo, queridos, eu entendo que as palavras que me saem da boca, ela tem um poder sobrenatural. Eu andei lendo alguns versículos, e em Provérbios diz que o poder da vida e o poder da morte está na língua. Olha como que é forte as palavras que te saem da boca. Eu já comentei aqui, só vou reforçar algo que eu já falei outro dia. Um pesquisador, estou falando de ciência, não estou falando de conjectura não. Eles colocaram ali uma estante e algumas mudas de planta. Do outro lado fizeram as mesmas coisas. Uma estante com algumas mudas de planta, de flor, enfim, algumas coisas plantadas. E aquela pessoa que estava ali tomando conta do espaço, diariamente ela chegava desse da esquerda e falava: que planta horrível, que planta feia, que planta que merece morrer. E diferia todo tipo de palavra que só denotava desgraça. Quem está entendendo? Diga amém. Do outro lado ele já ia e falava: nossa, como vocês estão lindas, como vocês exalam um cheiro, uma fragrância agradável, nossa, como que vocês são bonitas. Irmãos, preste atenção, não demorou muito tempo, aquelas plantas do lado esquerdo, que recebiam palavras injuriosas, elas morreram, elas secaram. Diga comigo, misericórdia. Já aquelas que estavam do outro lado, que, sabe, ouviam palavras boas, ouviam palavras de louvor, elas continuaram vivas. Olha o poder que tem as palavras, irmãos. Olha o poder que tem as palavras. É isso que Deus usou o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. E essa palavra veio ecoando até o século 21, ano de 2025. Essa palavra está ecoando, irmãos, nos nossos ouvidos, entrando nos nossos corações e nos revelando algo divino, algo que está nas Escrituras. Preste atenção, eu vou ler outro texto para você. Me abre aí em Marcos 11, 12 e depois até o 14, do 12 ao 14. Depois pula para o 20, do 20 ao 24. Vamos ver. Marcos 11, 12 ao 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Até o 14 eu falei, né? Isso, agora do 20 ao 24. E eles, passando pela manhã, isso é no dia seguinte, viram que a figueira se tinha... irmão, põe fé aí em nome de Jesus, vai. Que a figueira tinha... secado. Amém. Desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira
que tu amaldiçoaste, secou-se. Então, 24. E Jesus respondendo disse-lhe: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes receber, e tê-las eis. Então preste atenção, irmãos. Eu quero usar esse texto e trazer à tona algo que eu já disse do início: o poder que eu e você temos nas palavras que nos saem da boca. E eu quero que com essa ministração, que o Espírito Santo te conscientize, para que nos momentos de dificuldade, de ira, de raiva, você pense 2, 3, 4 vezes antes de abrir a boca. Amém ou não amém? Augusto Cury, doutor Augusto Cury, ele tem uma máxima: quando você estiver irado, não discuta, encha a boca de água e segure a água na boca. Amém? Amém. Isso vai impedir que você fale coisas que não deveria falar. Alguém aqui já falou alguma coisa que viu que não era para ter falado, falou besteira e se arrependeu depois? É difícil, sim ou não? Então, que hoje que o Espírito Santo nos conscientize disso, né? Eu costumo dizer nas ministrações, eu estava falando com um administrador de empresa da onde eu trabalho em São Paulo, fui visitar a fábrica lá no sul, em Santa Catarina, e eu estava falando com esse administrador, e enquanto eu falava, ele ficava quieto, irmãos. E eu olhava para ele e falei: esse camarada está me tirando. O que eu estou falando, ele está me ignorando. Não, irmão, ele não está me ignorando. Ele estava pensando na resposta que ele iria me dar. Então, levava alguns segundos. Você vê lá o apresentador do jornal, quando ele vai fazer um link ao vivo, e ele vai falar com quem está no outro lado, lá no estado de São Paulo, ali no centro, etc. Ele fala e tem um delay, tem um tempo ali, sim ou não? Então, até a palavra chegar lá e a pessoa ouvir e responder, às vezes leva de 5 a 7 segundos. Aí o apresentador fica olhando para a tela assim e dá a impressão que o jornalista que está do outro lado não ouviu o que ele perguntou. Mas não, é que tem um delay, irmão. E esse delay, ele serve para que nós raciocinemos antes de abrir a boca. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. O primeiro tópico que eu marquei hoje está escrito assim, ó: reconhecendo que nossas palavras têm poder. Repete comigo: reconhecendo que nossas palavras têm poder. E sabendo disso, e estando no ano que nós vimos aqui o folder atrás, 2025, o ano de profetizar, então eu tenho que profetizar, fala assim, o bem. Se Deus vai criar o fruto dos meus lábios, então os meus lábios têm que estar preparados para profetizar o bem. Profetizar algo que vai trazer esperança na vida das pessoas que me ouvem, na vida das pessoas que eu estou liberando uma palavra profética. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, se eu sei que as minhas palavras têm poder, eu preciso utilizar as minhas palavras para o bem. Fale para quem está do seu lado: profetize o bem. Aleluia. Põe aí Marcos 11, 22 para mim.
Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tendes fé em Deus. Ei, para profetizar o bem, meu irmão, se você não tiver fé, você só vai soltar palavras ao vento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então presta atenção, se você crê no versículo 57, 19 de Isaías, que Deus vai criar um fruto dos seus lábios, você precisa entender que você precisa profetizar o bem. E para que a coisa aconteça, Jesus falou assim, ó, disse-lhe: tendes fé em Deus. Amém ou não amém? Todas as coisas em nossas vidas, se não for por fé, é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tudo nas nossas vidas, as ações, as obras, orações, profecia, precisa ter fé em Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Põe o 23 aí, que é o próximo. Então, além de você ter fé em Deus, você precisa entender isso aqui, ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Deixa eu trazer uma parábola para você. Certa feita, uma mulher, ela morava em uma casa que o fundo da casa dela dava por umas montanhas, uns morros, né? E aquele morro impedia que ela tivesse uma visão mais longínqua. E baseado nesse versículo, ela chegava lá e falou: monte, sai daqui e vai para o lado direito. E ela fechava a janela. Aí no outro dia de manhã, ela abriu o monte e ainda estava lá. Aí ela falava assim: eu sabia que não ia sair mesmo. Então preste atenção, irmão. Quando você liberar uma palavra profética, primeiro você precisa ter fé. E depois, além de ter fé, você não pode duvidar daquilo que você está profetizando. É a mãe que tem um filho, prova, ela vai profetizar que esse filho vai ser uma bênção. Amém ou não amém? É o filho que está na bebedeira, que está nas drogas, está usando maconha, está usando tudo. A mãe fala assim: olha, Deus vai te libertar em nome do Senhor Jesus. Sem duvidar, irmãos. Porque duvidar, presta atenção, duvidar é dizer que crê em Deus e duvidar que Deus vai fazer aquilo que a pessoa está pedindo. Duvidar de Deus, querido, é tratar a Deus com desonra, com desdém. A palavra de Deus diz que Deus não é homem nem filho do homem para falar e não cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu crio o fruto dos lábios, diz o Senhor para a sua igreja neste dia chamado hoje. Isaías 57, 19. Eu crio o fruto dos lábios. Se você crer em Deus, se você ter fé e se você não duvidar, o crente que duvida até da própria fé que ele tem, esse crente precisa se converter. Ele precisa ter um real encontro com Deus. Porque esse texto que nós lemos de Marcos 11, Jesus foi procurar fruto e não achando, ele falou: nunca mais alguém coma fruto de ti. E no outro dia ele passa lá e os discípulos olham e aquela figueira estava seca desde as raízes. Fala assim: ô palavra poderosa. Então, o primeiro tópico é reconhecendo que nossas palavras têm poder. E eu fecho ele com essa informação: não duvide daquilo que o Espírito de Deus levou você a profetizar. Amém ou não amém? Se for bem, se você tiver fé, Deus vai fazer acontecer esse milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você crê assim? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor. Oh, aleluia!
O segundo tópico que eu quero dizer para você é usando as palavras com responsabilidade. É bacana, né, saber que a sua palavra tem poder, sim ou não? Sim. Mas também a palavra de Deus nos mostra, querido, que é pela sua palavra, é por aquilo que te sair da boca, você tanto pode ser absolvido, como você pode ser condenado. Põe aí para mim Mateus 12:37. Presta atenção que Deus vai falar com você essa noite. Amém ou não amém? Então vamos ver lá. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Ei, presta atenção, eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Amém ou não amém? Mas eu quero que você tenha responsabilidade, irmãos. Deus vai te entregar hoje um cajado na mão, que é revelar para você que a tua palavra tem poder. Mas que você tenha responsabilidade sobre as suas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu seguir aqui, Tiago 3, do 2 ao 12, fala de um negócio chamado língua. Amém? Vamos entender melhor esse projeto aqui. Tiago 3, verso 2 até o 2, diz assim, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, põe na NVI para mim, que eu estou estranhando algumas palavras, agora que eu vi que não está na NVI. Lá, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Bora. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e é um mundo de iniquidades, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animal, aves, répteis, criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem está entendendo, diga amém. Olha que o apóstolo Tiago veio nos trazendo nessa noite. Ei, a língua ela é um órgão pequeno. Nós aprendemos a domar animais, aves, todo tipo nós domamos golfinhos. Você vai lá naqueles clubes aquáticos, tem golfinho, tem baleia. O homem dominou aqueles animais, né, para fazer o que eles querem, sim ou não? No circo, o camarada vai lá com o leão, ele dá uma chicotada, o leão fica com medo. O elefante daquele tamanho faz o que o homem quer. O homem conseguiu dominar esses animais, mas o homem não consegue controlar muitas vezes a língua que lhe está na boca. Diga comigo, misericórdia. É interessante o que Tiago fala, que com essa língua nós bendizemos ao Deus e Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos o homem que é feito imagem e semelhança de Deus. Diga comigo, misericórdia.
Irmãos, todas as vezes que te for dado uma oportunidade para falar mal de alguém, lembre-se disso. Essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos refletir antes de deferirmos alguma palavra pejorativa contra as pessoas. Amém ou não amém? Então, olha o que diz aqui: pode de uma fonte jorrar água doce e água salgada? E o dia a dia na vida do crente? Ou fonte contaminada é o dia a dia, né? É topar no calinho do pé. Ah, miserável filho de um filisteu, filho de Balaão. Ei, fala para o seu irmão, se controla. Pastor, eu não aguento, pastor. A hora que eu vi, já falei, pastor. Ei, tem um dom do Espírito Santo, está registrado em Gálatas 22, que se chama domínio próprio. Aqui, Tiago fala que é posto freio na boca do cavalo, né? E você domina. Se é para ir, você faz ele ir. Se é para parar, você faz ele parar. Se é para virar para a esquerda, para a direita, você consegue fazer tudo isso, sim ou não? Davi, ele não era diferente de mim e de você. Fala assim, como, pastor? Teve um momento da sua vida que ele não se dominava, ele mudou a oração. Sabe a oração que ele fazia a Deus? Deus, põe um freio na minha boca. Aleluia. A primeira lição para segurar as palavras: enche a boca de água e segura. Ah, pastor, fiquei tão irado que engoli a água e xinguei a si mesmo. Então você apela para o plano B. Fala, Deus, coloca um freio para eu me controlar, para as palavras não sair, sabe, sem que eu queira. Ninguém é o Chaves, né? Porque o Chaves, ele fazia as traquinagens dele e no final fazia o quê? Falava o quê? Foi sem querer, querendo. Olha ali a verdade, né? Foi sem querer, mas querendo. Quem é que xinga o outro sem querer e querendo? Eu vou falar igual da Atena, que agora está no SBT, né? Me ajuda aí, ô! Fala para quem está do lado, se controla. Se não se controlar, peça para o Senhor. Ou freio na boca, ou o dom do Espírito, que é o domínio próprio. Me dá, Jesus. Aleluia. Amém? Oh, glória! Põe aí para mim 1 Pedro 3,9. Usando as palavras com responsabilidade. Não se esqueça disso. 1 Pedro 3,9. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados. E assim receberão bênçãos por herança. Então presta atenção, irmão. Ah, pastor, eu fui ofendido. E daí? Ah, pastor, o senhor não sabe, mas caluniaram. E daí? Ei, presta atenção. Olha lá, não pague mal por mal, nem insulto. Ah, a diaconisa me ofendeu, por isso que eu ofendi ela. Fala assim, vigia, crente. Ao contrário, bem digam. Levante a mão e fala, vai em paz, abençoado. Vai em paz. É dessa maneira. Quem dirige aqui? Quem dirige? Levou uma fechada no trânsito? Profetiza, levanta a mão. Vai em paz, abençoado em nome de Jesus. Vai treinando o subconsciente. É fácil? Lógico que não é fácil. A vontade é fazer assim, ó. Vai para lá, seu barbeiro, compôs a carta, miserável. Tirou o CNH não quer aquele negócio lá que era por correspondência? Falei, eita miserável. Tem uns camaradas que só pegam carro domingo, né, irmão? Ou povo para atrapalhar o trânsito. Anda 10 por hora, aí rebaixa os carros. A hora que ele vai passar na lombada, ele come as duas mãos, entra na contramão, aí volta, aí você tem que esperar. O engenheiro leva 5 anos de faculdade para criar um projeto do carro. O infeliz, em meia hora,
né, no autoelétrico, ele corta as molas. Aí está lá com o carro lá, raspa tudo embaixo, vai embora. E eu que nem incentivei ele a fazer aquilo, eu tenho que aguardar. E tem que levantar a mão, segundo eu estou pregando aqui, e falou, vai em paz, abençoada. Vai em paz. Ei, use, eu estou brincando assim, mas a mensagem do Espírito é, use as palavras com responsabilidade. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Terceiro tópico, profetizando segundo o Espírito Santo de Deus. Ei, vai ter coisa que você vai olhar assim e vai falar, ih, pastor, isso aí não tem jeito não. Havia uma cultura judaica que até o terceiro dia, quem morresse, o espírito poderia voltar e a pessoa ressuscitar. É por isso que Jesus ficou quantos dias? 4 dias para ressuscitar Lázaro. Então, porque as coisas de Deus, irmãos, não tem empecilho. Alguém pode ressuscitar depois de 4 dias? A ciência fala, se você cair numa piscina, você se afogar, se você ficar em torno de 5 minutos, 6 minutos, sem oxigenar o seu cérebro, você pode até voltar, mas você volta com sequelas, com a fala. Aqui tinha um menino, né, filho da Leidinha, que ele teve um acidente numa piscina, e ele voltou, mas você via que não estava mais normal. Então, preste atenção, irmãos, a ciência diz que com 5 minutos, você volta com sequela, e com 4 dias, fala assim, isso é milagre. Então, com 4 dias, Jesus ressuscitou um Lázaro, e falou assim, Lázaro, sai para fora, e ele saiu, irmãos. E ele começou a falar, e ele começou a ter a vida que tinha. Ele tinha lembrança das irmãs, ele tinha lembrança de Jesus, ele tinha lembrança dos vizinhos. Não voltou com sequela alguma. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que profetizando segundo o Espírito? Ezequiel 37, verso 4, põe ali. Deus leva o profeta em um vale, irmãos, e cheio de ossos secos. Mas era ossos de pessoas que já haviam morrido. Era ossos de pessoas que não tinha mais nem carne, não tinha tendões, não tinha pele, não tinha nada. E a Bíblia diz que os ossos não estavam só secos, eles estavam sequíssimos. E os ossos sequíssimos não têm juntas, não têm medulas, eles se soltam. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Aí Deus leva o profeta e pergunta-se para ele, e aí, profeta, e esses ossos podem ressuscitar? Irmão, traz essa pergunta para você que está aqui me ouvindo, quem está me ouvindo através do vídeo, faz essa pergunta para si. O que você falaria? Você teria a resposta sábia como teve o profeta? Ou qual seria a sua resposta? Eu sei que tem uns crentes meio desviados, que eles iam olhar para Deus e falar, você está desviado, Deus? Como que o osso seco vai ressuscitar? Porque tem gente que não tem limite nas palavras, né? Ele atropela. Mas presta atenção aqui, a fundamentação do profeta Ezequiel, a ordem de Deus para a vida dele. Presta atenção. Então ele me disse, ele quem? Fala assim, o Senhor. Profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ei, se o Espírito de Deus te mandar, ei, profetize, porque Ele vai te justificar. Ele falou isso usando o profeta Jeremias,
que vê, Jeremias, uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu sou Deus que velo para cumprir a minha palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, de repente, você tem alguém na família que é perdido no crime, no vício, na prostituição, na mentira, na vida atrapalhada. Ei, não esquenta não. Se Deus te levar a profetizar, libere a palavra profética, porque Deus vai dar, sabe, o fruto dos seus lábios, que é a transformação, que é a libertação, que é a cura, que é a salvação dessas pessoas, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Se Deus te levar a profetizar o impossível, ei, profetize. Aleluia. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Amém ou não amém? Irmãos, leia esse texto depois em casa, ele inteiro. Você vai ver que quando Deus dá ordem, ei, pode ir na fé, pode ir sem duvidar, pode ir crendo em Deus, porque um milagre vai acontecer. Aleluia. Deus vai honrar a palavra que te sair da sua boca. Se você tiver fé, se você não duvidar, Deus vai te honrar. Amém? Aí, nós estamos sendo visitados aí. Oh, misericórdia. Então preste atenção, não distraia não, continue aqui comigo. Ei, Deus levou Jonas, presta atenção. Deus falou, vai e profetiza em Nínive. A cidade de Nínive estava perversa. A cidade de Nínive estava vivendo em trevas. A cidade de Nínive, o pecado dela havia chego até Deus. Diga comigo, misericórdia. Eu falei até agora de Deus criar fruto dos lábios, sim ou não? Alguns até levantaram a mão e colocaram na sua cabeça, eu recebo essa unção sobre a minha vida. Ô glória! Eu quero ver quando Deus pagar a missão para o profeta, igual Deus pagou para Jonas. Vai lá e profetiza. Sabe quantas pessoas tinha em Nínive, irmãos? 180 mil pessoas, que Deus testemunhou para Jonas, que não sabia discernir a mão esquerda da direita. Diga comigo, misericórdia. Um povo que não sabe distinguir a direita da esquerda, irmãos, é um povo difícil de lidar, é um povo alienado. E como que eu vou lá chegar e falar assim, ó, você que está aí com 2, 3 mulheres, isso é pecado diante de Deus. Camarada que matava o outro para ficar com os bens, isso é pecado diante de Deus. Então, algo que o dia a dia deles era natural, aí chega lá o profeta, isso é pecado diante de Deus. Então, mas voltando ao tópico, se o Espírito Santo te enviou, se o Espírito Santo te mandou, ei, libere a palavra, porque Deus vai justificar toda e qualquer palavra que te sair da sua boca. Amém ou não amém? O tópico anterior foi o quê? Usando a palavra com responsabilidade. Nós tivemos aqui, final de semana agora, a partida de uma irmã. A família aqui em cima, todos sabem disso, sim ou não? Sim. Eu ouvi da sala da minha casa. Olha porque eu tenho que ter responsabilidade. Eu estou falando aqui, profetizando aquilo que o Espírito mandou você profetizar. Então, se você não tem intimidade com o Espírito, ei, a colocação é Deus te usar, não você usar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito te usar demanda tempo, demanda santificação, demanda renúncia, demanda consagração. Quem está entendendo, diga amém.
Porque tem um monte de gente, irmão, que é um monte de crente carnudo, sabe? É um monte de crente rebelde, é um monte de crente que não tem nem consideração por lideranças, pastores, mas querem profetizar, querem falar, querem ser usados. Fala comigo, misericórdia. Então tem que se pagar um preço. Deus não vai usar o profeta de qualquer maneira. Liberaram uma palavra que a enfermidade da irmã não era para a morte, que Deus ia tirar ela daquela circunstância, e a irmã morreu. E cadê os profetas que profetizaram aquilo? Cadê aqueles que falaram que Deus iria salvar? Ei, uma coisa é Deus te usar, e outra coisa é você querer usar a Deus. Então, fala para quem está do seu lado aí, vigia, crente. Vigia. Fiquei emocionado. Não, está cheia a igreja, eu tenho que mostrar que eu sou vaso, tenho que mostrar que eu sou vaza. Alguém chegou em mim em um culto, a pastora sabe disso, e falou assim: Deus não te mostrou nada não sobre mim? Deus não mandou você falar nada para mim? Deus mandou você falar assim: vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, vai buscar a Deus. Tem um monte de crente, irmão, que ele vive daquele negócio, eis que te digo. Se ele entrar no culto e Deus não levantar alguém falar, não foi benção o culto. E a palavra? A palavra sendo pregada é a boca de Deus falando com você na face dessa terra. Amém ou não amém? Se Deus quiser e usar, ei, Ele é Deus. Agora o profeta tem que vigiar quando ele tenta usar a Deus para fazer aquilo que as suas emoções estão levando a fazer. Diga comigo, misericórdia. Amém ou não amém? Amém. Profetizando segundo o Espírito. Quer ver uma verdade? Segundo o Espírito Santo, para a gente liberar a palavra profética aonde quiser que nós formos, os quatro cantos da terra. Fala ou pulo? Jesus Cristo vai voltar a essa terra. Profetiza isso, irmão. Na família, no trabalho, na escola, na faculdade, para os vizinhos, para o sogro, para a sogra. Ei, libera essa palavra profética. Jesus Cristo está voltando a essa terra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando ouvides falar de paz, vigiai, porque está chegando a hora. Ontem, dia 20, o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, sim ou não? Quem acompanhou aqui os noticiários? A guerra que estava entre o Hamas e Israel, houve um acordo de paz. Quando ouvires falar em paz, vigia. Aleluia. Os sinais estão acontecendo. Quem está entendendo, diga amém. Oh, aleluia. Só não vê quem não quiser, mas que Jesus está voltando, está voltando. Quarto tópico: profetizando cura às nações. Ei, presta atenção. Isaías 57:19. Eu crio o fruto dos seus lábios. Quem quer que Jesus volte aqui? Diga amém. Mas antes que Jesus volte, esse evangelho da verdade, ele precisa ser pregado nos quatro cantos da terra. Amém ou não amém? Então, irmãos, preste atenção. Nós temos em torno hoje, acredito, em 212 a 15 milhões de pessoas no Brasil. E apenas 35 a 40% são evangélicos, são salvos, confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós temos 60% dos 215 milhões para serem alcançados por Jesus. Então, se tem algo que nós precisamos levar, é cura para as nações. Por quê, pastor? Fala assim, por quê, pastor? A nação comete adultério, irmãos. A nação comete homicídios, irmãos. A nação
todos os dias está aí, ó, tráfico humano, tráfico de mulher. Ei, essa nação ela está precisando ser curada. Crônicas 7,14, coloca aí para mim, não sei se é primeiro ou segundo Crônica, mas deve ser primeiro Crônicas 7,14, deixa eu ver se é isso. Não, então é o segundo Crônicas. Olha lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ei, quem é que se chama pelo Senhor aqui? Quem chama o nome de Jesus aqui? É você que Deus quer usar. É você que Deus quer que anuncie às nações que em Cristo Jesus tem perdão para os seus pecados. Amém ou não amém? Amém ou não amém, igreja? Então presta atenção. Cura dos pecados pelo sangue de Jesus. Fala para quem está do seu lado aí, não dorme não, o pastor está te vendo. Ei, cura para os pecados da nação através do sangue de Cristo. É apenas através do sangue de Cristo, irmãos. É tão simples a mensagem. Eu falei essa semana, vou repetir. João Batista morreu e Jesus falou o quê? Se arrependam, pois é chegado até vós o reino dos céus. Você sabe o que é reino dos céus? Todo reino tem um rei, sim ou não? E no reino dos céus esse rei é Deus. Deus quer governar a sua vida, Deus quer governar a sua família, Deus quer governar o seu ministério, Deus quer ter a primazia da sua vida. Quem está entendendo? Dá um aplauso ao Senhor, faz um barulho santo aí. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus quer sarar essa nação através do sangue de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Cura das enfermidades, irmãos. Eu me lembro que quando eu era neófito, eu saía lá do Monte Belo e eu ia aqui para o Morro Branco, em uma garagem. Hoje é uma igreja lá, que lá toda tarde tinha oração, né? E nós íamos até lá, irmãos, até lá, para participar desse culto de oração. E ali, certa feita, foi um homem, eu lembro que naquela época, isso é 97, o advento AIDS era muito forte, né? As pessoas não tinham tanta informação, achavam que AIDS pegava-se no toque, ficar próximo da pessoa já pegava AIDS e tal. E nós estávamos naquele culto, e o irmão se levantou, e ele testemunhou, olha, eu tenho aqui, ele mostrou lá os documentos, exames que ele tinha em mãos, que confirmavam que ele era soro positivo. E ele entregou a vida a Jesus em um culto. Deus curou aquele homem do HIV, irmãos. E eu me lembro que em 97 aquilo foi um milagre tremendo. Eu sei que todas as igrejas de Itaquá levaram esse rapaz para testemunhar. Ei, presta atenção, profetizando cura às nações, curas das enfermidades, irmãos. A Bíblia diz que em Hebreus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Iavé Rafá. Na tradução, Jeová Rafá, o Deus da cura. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, creia nisso que Deus está falando conosco hoje. Começa a profetizar a cura através do Jeová Rafá, o Iavé Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta da AIDS, o Deus que liberta do câncer. Ei, profetize a cura para essas nações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fique de pé para parecer que está acabando. Eu esqueci de apertar o
cronômetro aqui, então tem 45 minutos para pregar. Ô, glória! Ei, preste atenção. Profetizando cura as nações. Cura da alma. Sabia que tem muita alma que precisa ser curada, transformada e visitada pelo Senhor? Cura do coração. Cura da mente, irmãos. Quantas pessoas com a mente perturbada, quantas pessoas não conseguem se concentrar, porque a mente não para, ela tenta, mas a informação vem, o incômodo vem, aquilo agita, aquilo rouba a paz da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ei, preste atenção. Cura da alma, do sentimento. Quando eu falo alma, eu estou falando sentimento. Tem um sentimento que te rouba a paz, chamado sentimento de culpa. O que é o sentimento de culpa? É quando nós erramos, e nós não se arrependemos, e não confessamos, mas a consciência, que é o nosso juiz. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse juiz chamado consciência, ele começa a te incomodar. Não era para ter feito, não era para ter falado. Você fez, você errou. Você falou, você errou. A sua escolha foi errada. Alguém já sentiu esse sentimento de culpa aqui? Não? Nós precisamos pedir para Deus, nós precisamos profetizar que haja cura desse sentimento na alma. Isso tem roubado a paz da vida das pessoas, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Coração e mente inquieta. Síndrome do pânico. Você ouve uma mensagem no jornal, aí para sair para fora, você abre o portão assim da sua casa e olha até para o alto para ver se não vai cair ladrão na sua cabeça. Síndrome do pânico. Pastor, o que é a síndrome do pânico? É quando a mente começa a gerar um problema irreal. Um exemplo, está andando na rua, você passa, está um pitbull solto. E ele começa a olhar para você e rosnar. Aquilo ali é um problema real. Mas a mente, que ela cria as peças na nossa mente, você começa a ter medo do pitbull rosnando, só que ele não existe. Ele é irreal, ele não está ali. Ele está apenas na sua mente. E isso é difícil, irmão. Mas eu quero dizer, ei, Jesus, quando estava no ministério terreno, ele curou os lunáticos daquela época, e ele cura os lunáticos de hoje. Ele sara a pessoa que está com problema na mente, ele sara a pessoa que está com problema na alma, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E voltando para o início da mensagem, Isaías 57, 19: eu crio o fruto dos seus lábios. Amém ou não amém? Não vamos parar de profetizar. Nós estamos aqui, a nossa igreja, esse ano inteiro, até dezembro, nós vamos profetizar em nome de Jesus. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Oh, aleluia! Deus, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi ministrada no seio da tua igreja. Pai de amor e graça, essa pessoa que me ouviu, Senhor, traz um despertar, traz uma consciência, Pai, que toda palavra liberada traz consequência. Meu Deus querido, dá domínio próprio, Senhor, na vida das pessoas. Espírito Santo, conduz-nos, Senhor, sobre a verdade que é a palavra de Deus, que nós não possamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo, para o céu, que é o local, Senhor, aonde o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nos capacita na face desta terra, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, ó Pai. Espírito de Deus, nos conduz na verdade de Deus, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Graças a Deus.
Aleluia. Aleluia. Na bolinha, hein?